feliz de ver cada um dos irmãos. E como aqui é aconchegante, né, irmãos? Melhor do que lá, né? Porque todo mundo fica pertinho. Isso é maravilhoso. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês, porque o nosso Deus é grandioso e tem feito coisas tremendas na nossa vida que a gente não tem nem como falar, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, só que eu não quero que vocês me respondam. Se Jesus viesse agora, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza de que você está pronto, preparado para estar diante do tribunal de Deus? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a certeza da salvação em Cristo Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, de 10, vamos estudar 10 até o 3. Ora, ensinava, capítulo 13, verso 13, não, do 10 ao 13, né? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, e sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas vamos continuar que eu quero ver até o 16. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado e não no sábado. E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não depende da manjedoura no sábado, ou seu boi ou a sua jumenta para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E há 2 aspectos dessa história que eu gostaria de mencionar. Satanás, ele trazia presa essa mulher. Ela não conseguia se endireitar. Ela estava presa por uma enfermidade. E note, se você for estudar e prestar bastante atenção, que essa história é uma história da nossa vida. Antes de conhecer a Cristo. Quando também estamos presos por Satanás. Satanás, ele nos prende e ele nos tira a liberdade de vivermos uma vida em santidade. Mas quando a partir do momento que Cristo curou aquela mulher, ele deu liberdade para que ela pudesse se erguer e não mais ser escravizada por Satanás. É essa a liberdade que o Senhor quer nos conceder. Não foi a fé dela que fez com que ela se endireitasse. A fé dela simplesmente levou ela a crer que Jesus poderia libertá-la da escravidão que ela vivia. 18 anos escrava daquela enfermidade. 18 anos curvada sem poder se levantar. Agora, em Cristo, ela tem toda a autoridade sobre o pecado. Aquela enfermidade já não tinha mais domínio sobre ela. E é isso que Jesus faz por nós, quando aceitamos a salvação que Ele nos oferece. Ele oferece essa salvação para que eu possa ter a liberdade de não mais pecar, de não mais viver uma vida de pecado. Porque aí Ele me tira da escravidão que Satanás me oprimia, me obrigava a pecar. Assim como aquela mulher era obrigada a andar encurvada durante 18 anos, porque Satanás a oprimia. O segredo está em eu aceitar a salvação que Ele me oferece. É
a dificuldade nossa de sabermos, de termos certeza da nossa salvação, é a dificuldade de aceitar que é uma coisa tão simples. É aceitar o que Cristo já fez por mim. É aceitar o que Ele está me dando de graça. E às vezes para nós temos dificuldade, porque nós queremos pagar alguma coisa por aquilo que nos dão. E aí nós trocamos. E assim Satanás faz com que ficamos presos a ele, sem essa liberdade de vivermos sem pecar. E aí, mesmo aceitando a Cristo Jesus, permanecemos presos, ligados a Satanás. Aceito a Cristo como meu Salvador, mas não creio na liberdade que Ele me dá. Até mesmo crentes fiéis de muitos anos não experimentam essa liberdade, a alegria de viver sem pecar, a alegria de ser liberta da escravidão do pecado. E vive ainda pecando. Pecam e cada dia pecam e se recriminam e se julgam porque não conseguem se livrar do pecado. Queridos, se tiver ainda o domínio do pecado sobre mim, será que é culpa de Jesus? Aonde está o erro? Aonde está o erro de eu ter aceitado Jesus como meu Salvador, ser o Senhor da minha vida, e eu ainda vivo na prática do pecado? Está simplesmente em que eu não aceito a graça de Cristo operar na minha vida. Por isso somos escravos do diabo e pecamos. Porque quem peca é escravo do diabo. Porque não aceitamos essa graça que nos dá o poder para vencermos o pecado. Porque não conseguimos abrir o nosso coração, abrir toda a nossa vida e entregar na mão daquele que é o nosso Salvador, que é aquele que realmente nos liberta do pecado. O Senhor não pode nos guardar sem pecado quando nós não acreditamos. Aquela mulher, ela acreditou plenamente de que Jesus poderia libertá-la, de que Jesus tinha o poder de fazer com que ela se libertasse da escravidão que Satanás a oprimia. Queridos, aquele que tem a porção do Senhor como herança na sua vida, tem no seu interior um poder que opera para vencer. E muito mais, e esse poder que Ele nos oferece é muito mais forte do que as tendências herdadas que há em nós. E é esse o segredo que cada um de nós temos que aprender. Porque muitas vezes ficamos lamentando que não estamos salvos, ou até mesmo querendo ser salvos. Satanás colocou o seguinte no mundo cristão em cima da mente das pessoas: que devemos necessariamente ser puros e santos a fim de que Deus possa morar conosco. Quando frequentemente nós vemos pessoas se lamentando, querendo obter a aceitação da parte de Deus, querendo se tornar puros para que Deus possa habitar em sua vida. Lembra da mulher? Se ela pensasse assim, que ela teria que ser pura, que ela teria que ser uma pessoa totalmente purificada para se chegar a Cristo, você acha que ela teria ido? Ela não teria. Ela simplesmente confiou no que Cristo poderia fazer por ela. Ela viu aquilo que Deus poderia operar através do seu filho na vida dela. Foi isso que ela viu. E é isso que nós temos que ver. O que Cristo pode operar em mim quando eu me entrego realmente a Ele. A fé de Jesus, a fé verdadeira, deve ser que Deus deve necessariamente Ele morar conosco e em nós, a fim de que possamos ficar puros e santos. É eu abrindo a minha vida, o meu coração, para que Ele more em mim, eu me tornarei puro e santo.
E não que eu tenha que me tornar pura e santa para que Ele venha morar em mim. Cristo, Ele é o meu Salvador. E é isso que Satanás não quer que entendamos. Por isso Ele mantém muitas pessoas presas ao pecado. Porque não acreditam no que Cristo, no que Deus pode operar na sua vida através do seu Espírito em você. Lembra de Pedro, quando ele fez a promessa a Cristo, que ele falou: Senhor, jamais eu te negarei. Essa foi uma promessa do velho homem. Quando ele, após convertido, lembra que ele falou para o Senhor, quando o Senhor perguntou: tu me amas? Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe por quê, queridos? Cristo, Deus nunca pediu que fizéssemos promessa. Porque nós não temos poder nenhum de cumprir promessas nenhuma. Quantas vezes nós fazemos promessa a nós mesmos, até mesmo diante de Deus, que nós nos tornaremos melhores cristãos, e nós fracassamos. 7 promessas o Senhor fez a Abraão. E nenhuma promessa o Senhor pediu que Abraão fizesse a ele. Abraão simplesmente aceitou pela fé a promessa que o Senhor fez a ele. E é essa promessa que o Senhor tem levado as gerações e chegou até nós. Que nós devemos aceitar. De graça a salvação. De graça a transformação da nossa vida. Simplesmente que nos entregamos a Ele. E teremos sim a certeza e a alegria dessa salvação. Muitas vezes vivemos nessa incerteza. Há quantas vezes eu já passei por esse dilema? Ah, Senhor, às vezes perdi noite de sono. O que eu posso fazer para me ser salvo? Nós não precisamos fazer nada. É só aceitar o que Ele pode fazer em minha vida. Porque só Ele pode transformar a minha vida. É aceitar o plano do Senhor para mim. É entregar e confiar inteiramente. Se você for ler as histórias de todos os discípulos, profetas, simplesmente eles confiaram na operação de Deus na sua vida. E assim foram libertos do pecado. E é isso que nós precisamos permitir. Se nós fazemos algo com a esperança de ser salvo, de obter a salvação pelas nossas próprias obras, de que aproveita Cristo para nós, de que aproveita Cristo não compartilha com ninguém a honra de Salvador. Você não é salvador de você mesmo. Quem é seu Salvador é Jesus. E é Ele que te dá o poder para que você vença o pecado que está arraigado no seu coração. O pecado que às vezes você está presa por Satanás. Às vezes nós ficamos questionando: eu preciso deixar de pecar. E quando o homem começa a fazer-se justo a si mesmo, com suas próprias forças, aí cresce o orgulho, a jactância, o espírito de crítica, e leva a olhar para o seu próximo com crítica, cobrando aquilo que você está conseguindo com as suas próprias forças vencer. E quando é Cristo que está transformando o seu caráter, quando é você permitindo que Ele transforme, que Ele te salve realmente por completo, a maneira de você olhar o próximo é diferente. Você olha com o olhar de Cristo, com o olhar de misericórdia, com o olhar de amor, com o olhar que aquela pessoa também conheça Jesus como seu Salvador. E é por isso, queridos, que nós devemos experimentar a salvação em Cristo. E você só experimenta essa salvação em Cristo quando você realmente se liberta do pecado. Porque enquanto continuamos aliados ao pecado, nós estamos escravos de Satanás. Porque quando Jesus Ele nos salva por inteiro. Não é hoje Ele me salvou disso e amanhã não.
e amanhã eu volto ao velho homem. Não. Devemos aprender a ter essa experiência com Deus, da salvação em Jesus. E essa salvação, esse experimento, é você indo ao encontro, porque Ele já veio ao seu encontro. É você permitindo essa relação que Ele começou com você. E que você, às vezes, é como se alguém quisesse ser seu amigo e você não desse nem moral. A pessoa está fazendo de tudo para ser seu amigo, para ter um relacionamento com você, e você não dá moral. E muitas vezes não sentimos a alegria da salvação em Cristo, estamos presos ao pecado porque não damos essa intimidade a Deus em nossa vida, para que possamos sentir essa alegria. E às vezes o pecado se torna algo impossível de deixar. Algumas pessoas falam, ninguém deixa de pecar, ninguém vence o pecado. Sabe por que falam? Porque não experimentaram a salvação verdadeira em Cristo Jesus. Satanás tem enganado as pessoas de que estão salvos. Salvos de quê? Se continuam pecando. Quando aquela mulher ela foi salva, ela endireitou completamente a vida dela. E na história da palavra de Deus, em momento algum você vê depois algum relato de que aquela mulher voltou a ter alguma enfermidade, voltou a ter aquela enfermidade de andar curvada, escada, e quando nós colocamos por nós mesmos o desejo e a força de deixarmos de pecar, nós caímos numa garra terrível, porque o pecado é como uma besta selvagem. E quando menos você espera, ela ataca. Por isso, muitas vezes, nós falamos, eu vou deixar de fazer isso, e passa um mês, você vai e pratica, ou até mesmo no outro dia você está praticando aquele ato. Porque você não permitiu que Jesus fosse o seu Salvador. Que fosse o que te libertasse do pecado. Você mesmo é que quis se libertar. Você mesmo quis ser o seu Salvador. E o pecado, ele é mais forte do que nós. Mas Cristo, ele nos deu o poder para vencermos o pecado. Quando nós aceitamos a Ele, a salvação que Ele nos concede é um poder que tem sobre nós, que nós preferimos a Cristo do que pecar. E é por isso que Satanás tem enganado o mundo religioso, dizendo, ninguém consegue deixar de pecar, porque assim ele prende você ao pecado, a ele, e você não deixa Jesus realmente ser o seu Salvador. Ele não deixa realmente que a salvação seja completa em sua vida. A obra que Cristo opera em nós não é pela metade, ela é completa. E quando cremos como aquela mulher, aceitando a operação do Senhor em nossa vida, o Senhor começa a trabalhar tratando tudo no nosso em nós, tirando tudo. Tudo que é impuro, tudo que é sujo, tudo que está em desarmonia com a palavra de Deus. E cada vez que vemos algo sujo em nós, vem logo em nossa mente, eu prefiro a Cristo do que fazer isso. E é assim que o selo de Deus, ele vai imprimindo na vida e no caráter dos seus filhos. Porque quando o Espírito de Deus vai tomando posse da nossa vida, ele vai aprofundando em nós e vai revelando realmente para nós o nosso caráter. O que há escondido dentro de nós. Quando cada ser humano, quando cada cristão deixar que Cristo opere realmente na sua vida, talvez você vai ver coisa em você que você nem sabia que você tinha isso escondido dentro de você. Quando isso surgir na sua mente, você vê, você prefere a Cristo. Por quê? Porque a salvação está sendo operada em você. Porque você está permitindo que Cristo opere. Quando acreditamos, como aquela mulher, que Cristo pode realmente fazer por mim o
pecado será estranho à nova natureza que Ele nos concede. Quando estamos ligados a Cristo, quando realmente essa operação, quando deixar que Deus opere essa salvação em nós, será estranho o pecado. A nova natureza que Ele implantou em nós. Ellen G. White fala que o pecado será tão estranho ao povo de Deus que não sentirá nenhum desejo mais de pecar. E isso será antes da volta de Cristo. Queridos, então é hoje que nós devemos deixar com que essa salvação verdadeira nos alcance. Não vamos viver na salvação que o inimigo tem implantado no mundo secular, no mundo religioso, às vezes até mesmo na nossa mente. Que nós aceitamos a Cristo, mas não tem como deixar de pecar. O perdão de Deus, ele não é somente um ato judicial que nos livra da condenação do pecado. É também uma redenção em nossa vida. É uma fusão do amor redentor que transforma a nossa vida e nos desliga totalmente do pecado. Então, cada um de nós deve estar nos examinando: por que eu ainda peco? Não experimentei ainda a salvação verdadeira em Cristo Jesus. Qual é o problema? É a multidão. A multidão mantém o povo de Deus dormindo para não experimentar essa salvação. Porque essa salvação, ela depende de que você aceite a comunhão com Ele. A comunhão que Ele quer ter com você, que Ele já se dispôs, Ele já foi, já está com você, já quer operar, e você não permite. A graça de Deus, ela é poder para você não pecar. Por isso nós vivemos pela graça, porque não mais cometemos pecados. A graça de Deus, ela é suficiente, grande, para nos livrar de pecar. Eu conversando com uma amiga minha sobre essa mensagem, sobre isso que eu estava estudando, e ela falou assim: então a graça de Deus é como um rio que pode até nos afogar. E é verdade. Quando nós permitimos, já não há mais prazer em pecar. O que Satanás faz com as pessoas que dizem que aceitaram a Jesus e não conseguem deixar de pecar? Em 1888, quando o governo deu liberdade para os escravos na libertação, que estavam libertos, que já podiam ter liberdade, não ser mais escravos do seu senhor, muitos deles continuaram vivendo escravos do seu senhor. Não conseguiam se desligar dos seus senhores, tinham medo de ir para a luta, para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Eles tiveram medo de uma entrega, da consequência que viria da verdadeira entrega que eles fariam. E é muitas vezes isso que fazemos. O Senhor nos deu a liberdade de nos livrarmos das garras de Satanás, mas muitas vezes temos medo dessa liberdade que Ele nos concede, pela transformação que haverá em nós, pela mudança tão grande que vai haver e que as pessoas vão estranhar. E muitas vezes continuamos ali como escravos. Aceite essa salvação, viva essa salvação. Cristo está esperando esse momento para que o seu poder seja derramado em abundância. Amém. Se nós não experimentarmos essa salvação, você vai continuar questionando com você: será que se Cristo voltasse agora, eu estaria salva? Sabe por quê? Porque você vai ficar lembrando de todos os pecados que Satanás tem escravizado você. Satanás vai fazer você lembrar: olha, você tem algo comigo. Você faz isso, você transgride o santo sábado, você mente, você rouba, você vai em lugares inadequados, você faz coisas que não condiz com o que ele realmente requer de você.
Você ainda tem um elo comigo. Você ainda não está salvo completamente. Você ainda não aceitou realmente essa salvação. Você só diz que aceitou, você realmente não aceitou. E como filho de Deus, aceite essa liberdade. A liberdade de não mais pecar, de não mais ser escravo do pecado. Receba, peça a Deus como Davi pediu: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação e me sustenta com teu espírito. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, dá-me essa alegria de não pecar mais e continua me sustentando com teu espírito. É isso que nós precisamos viver como cristãos. Temos essa experiência. E já deveríamos estar vivendo plenamente essa experiência em Cristo. A nossa salvação não depende que nós iniciemos uma relação com Ele. Mas a nossa resposta, a relação que Ele já iniciou conosco. Qual a resposta que você tem dado? Você tem ido? Você tem ido à oração, a buscar realmente o Senhor? Para essa relação íntima que você pode ter com o Senhor? Queridos, nós somos salvos pela iniciativa de Deus. Não é por nós, não. Às vezes, eu conversei com minha menina e ela falou: quando eu fazer isso, eu vou voltar, eu vou voltar. Falei: filha, Deus já iniciou com você essa salvação, Ele já te chama. Receba essa salvação. Receba a alegria de você já não ter mais prazer de pecar. Por que temos prazer? Porque não aceitamos essa relação que Deus começou conosco. Porque não deixamos com que o seu poder, a sua graça opere em nós de uma forma que o pecado já não temos prazer, já nos traz assim um asco, um nojo sobre ele. Queridos, e o verdadeiro remanescente, o povo que viverá nos últimos dias desta terra, e que eu acredito que somos nós, ele não vive na prática do pecado. Ele tem nojo do pecado. Já aceitou realmente, já conseguiu realmente aceitar a salvação, porque a única coisa que nós precisamos fazer para sermos libertos do pecado é aceitar Cristo operar em nós. Porque cada vez que você vai pecar, cada vez que Satanás te cobra esse pecado que você comete, porque é ele que te subjuga a escravidão, é ele que faz isso com você. Cada vez que ele te cobra, você tem que pecar, Deus está ali com a sua graça para que você se liberte dele, com a liberdade que ele te oferece, para que você não peque. A conclusão é que fica fácil ser salvo, difícil é se perder. Se você for analisar o que Cristo operou por você, por nós, pela humanidade, e quando nós aceitamos essa verdade plenamente, como aquela mulher aceitou, transformando imediatamente a sua vida, fica fácil ser salvo. Não é difícil a salvação. Difícil é nos perdermos. É impossível que alguém se perca quando realmente deixa o Senhor envolver com a sua salvação a sua vida. É impossível. E por que pecamos? Reflita isso hoje na sua vida. Por que peco? Porque ainda não aceitei realmente essa salvação. Deixe Cristo operar. Esse era o segredo que Johnny Brown queria passar em 1888. Deixar ser justificado por Cristo. Não ficar querendo trocar. Eu guardo o sábado, eu sou fiel e Deus vai me conceder a salvação. Ele quis mostrar
o que Ele podia operar em você. E que você já é justificado em Cristo. O Pai, quando olha para você, Ele vê você santo. Amém, Senhor. É isso que Satanás veda a mente e tentou vedar e tem vedado a mente das pessoas. E como nós não nos sentimos às vezes salvos, somos fáceis de pecar. Porque quando eu aceito a salvação, realmente eu sei que Cristo é comigo neste momento e tenho a certeza plena disso, que Ele é presente aqui, você não vai pecar. Porque você tem certeza do poder dele, Ele está com você através do seu Espírito. Ele está aqui comigo, então Satanás não tem poder algum sobre a minha vida. Nenhum poder. Esse é uma coisa tão fácil, tão simples de aceitarmos, e Satanás põe uma nuvem tão negra e que para muitos a salvação se torna impossível. Para muitos as pessoas falam, só se for pela graça de Deus mesmo. Mas a forma dessa maneira de falar não é dizendo que a graça de Deus vai operar transformando a sua vida, mas é dizendo que é algo tão impossível que só se Deus pegar e levar a força. E não é. Para nós sermos salvos, nós precisamos deixar que o nosso Salvador, Jesus Cristo, seja realmente o meu Salvador. Que me liberte realmente, que me dê a liberdade de viver sem pecar. E essa liberdade já está ao nosso alcance. Vivemos hoje, vamos viver essa liberdade em Cristo. Vamos nos libertar da escravidão que Satanás tem oprimido o povo. Tem oprimido a humanidade, tem oprimido o mundo religioso, dizendo, ninguém consegue deixar de pecar. Quem pode guardar a lei de Deus? Querido, se Cristo já nos justificou pela fé, somos totalmente capazes, pelo seu poder, de vivermos uma vida íntegra e santa. Porque homens do passado conseguiram e hoje nós não conseguimos. Porque homens do passado, que foram santos, Abraão, um homem temente a Deus, que foi um homem, o pai da fé, Davi, que se tornou um homem que, segundo o coração de Deus, porque ele deixou com que Deus, através do seu filho, operasse a salvação nele. E é simplesmente isso que temos que deixar. Deixe então Jesus operar essa salvação. E você verá o tanto que é fácil você deixar de pecar. O tanto que é fácil você deixar de fazer certas coisas que você hoje se sente prisioneira. Em Colossenses 1,17 fala que todas as coisas subsistem nele. É pela cruz de Cristo que tudo se sustenta. Tudo. Nós somos sustentados hoje pela graça, pela cruz que Ele nos concede. Somos sustentados de não pecarmos, de não vivermos uma vida de idolatria, de não vivermos uma vida de prostituição, de não vivermos uma vida dissolutamente. Nós somos sustentados para que vivemos uma vida santa. Por isso Ele morreu na cruz. Deu a sua vida para mostrar que nós somos vitoriosos nele. É isso que nós temos que ter consciência. Cada dia, quando Satanás propôs, porque ele não obriga você a pecar, ele propõe o pecado a você. Quando ele propôs, você terá força e poder de dizer, eu prefiro o meu Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Experimente essa alegria da salvação. E essa alegria só será plena, queridos, quando você vê que o pecado não tem mais domínio sobre você. Que Deus nos ajude e nos fortaleça e que um dia todos nós possamos estar na eternidade. Amém.